Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando essa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento especial que temos de celebração, de glorificar o Senhor, de falar sobre Ele e de termos a oportunidade de servi-lo. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir na carta de Efésios, no capítulo 1, o verso 20 ao 22, que diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu acho que não precisa acrescentar mais nada a esse Cristo, a esse Senhor que tem tudo aos seus pés, toda e qualquer autoridade está abaixo dele e sob o seu controle, né? Então, eu quero convidar você, junto comigo, junto conosco, a cantar a esse Jesus que para todos os séculos tem o poder em suas mãos. A primeira música que a gente vai cantar, ela fala sobre uma paz que nós podemos sentir, e essa paz vem de Deus. E não é uma paz inconstante, que podemos sentir em momentos de alegria, em que estamos bem, e não sentimos quando estamos passando dificuldades. Mas é uma paz que mesmo dentre as dificuldades e as alegrias, ela vai estar com a gente. E essa paz, ela vem de Deus. E ao meu ver, não tem como sentirmos essa paz se nós não entendermos que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Porque é assim que a gente entende que a vontade dEle, o propósito dEle é bom, é perfeito e agradável, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, não tem como não nos deleitarmos nessa paz. E vamos cantar sobre isso com alegria. Eu convido você a cantar essa música com alegria ao Senhor. Esta paz
Assim como também não tem como sentirmos essa paz se não confessarmos e pedirmos a Deus que Ele venha para perto de nós. Não tem como sentirmos essa paz se não dizermos a Ele que precisamos dEle mais do que tudo, que Ele é tudo em nossa vida. Então faça dessa música uma oração e peça a Deus para que Ele fique perto de você e diga a Ele que você precisa dEle mais do que tudo. Compadece dos filhos.
realmente, Senhor, o que nós cantamos aqui, ó Deus, é uma verdade, Senhor. E é por isso, ó Pai, que eu te peço, Senhor Jesus, nos ajuda a cada vez mais dependermos cada vez mais de Ti, ó Senhor. Nos ajuda a realmente ver e perceber o quão nós precisamos do Senhor. O quanto dependentes somos, Senhor, de Ti, Pai, do Teu amor, Pai. Fala o nosso coração, que tudo que for feito aqui nesta noite, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. E que as pessoas, Senhor, que estão ouvindo, também possam estarem com o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então eu queria também que você agora acompanhasse com carinho alguém que nos representa tão longe e como parte de um trabalho missionário que nós temos. Você vai estar conhecendo o pastor Eliud e sua família na África. Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria poder chegar até vocês através deste vídeo. Quero me apresentar. Eu sou Eliud Paraíso, sou são-tomense, sou de São Tomé e Príncipe, na África. Estou aqui junto com a minha família, a minha esposa Sandra Paraíso, os nossos 2 filhos, Daniel e Ellen. Nós estamos servindo ao Senhor nas ilhas de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país que está localizado na costa ocidental do continente africano. Nós dizemos que são ilhas do continente africano. Temos uma população de cerca de 200 mil pessoas, né? Um país que está a 350 quilômetros da costa da África, perto de Gabão, perto da Nigéria, perto de Camarões. São países que estão a cerca de 350 quilômetros, mais ou menos, próximo de São Tomé e Príncipe. Ore por esse país, um país onde Deus tem permitido portas abertas para a pregação do Evangelho, um país onde tem sido maravilhoso poder servir ao Senhor ali, onde temos podido ver muitas vidas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. A verdade é que a necessidade é grande, a seara é grande, e temos orado para que Deus envie mais trabalhadores para a seara do Senhor, mais homens e mulheres dispostos a trabalhar para nos apoiar nessa seara tão grande. Até quando teremos essa oportunidade de pregar o Evangelho de forma tão livre como nós podemos pregar em São Tomé e Príncipe? Nós estamos ali em São Tomé desde 2011, temos uma igreja plantada, temos uma congregação, temos projetos em andamento, inclusive um projeto chamado ProAme, que é o projeto Amar, Alimentar e Educar, um projeto que visa a educação das nossas crianças, que visa o ensino cristão das nossas crianças e também a alimentação delas. Quando nós pudermos ter a oportunidade de estar presente com os irmãos, queremos falar um pouco mais ao fundo dessa área, especificamente a minha esposa, que é responsável pela área com as mulheres e crianças, ela poderá abordar um pouco mais ao fundo sobre esse ponto com os irmãos. Por favor, orem por esse trabalho, por esse ministério que tem estado no coração de Deus, no nosso coração, e queremos aproveitar esse momento para dizer obrigado aos irmãos. Você que tem orado, você que tem contribuído para que esse projeto, esse ministério continue sendo uma realidade em São Tomé e Príncipe, muito obrigado. Que Deus continue usando a vida dos irmãos, abençoando os irmãos de uma forma grande, especialmente nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, onde muitos irmãos estão passando por momentos difíceis de desemprego. Que o Senhor realmente abençoe, que o Senhor sustente, que o Senhor cuide e livre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero aproveitar esse momento para nós partilharmos com os irmãos alguns motivos nossos de oração. O primeiro motivo que eu quero já deixar para os irmãos orarem, os demais eu vou deixar a minha esposa falar, orem pela minha documentação. Uma das razões pela qual eu estou no Brasil agora é para a renovação da minha documentação como estrangeiro, né?
Lembrando que eu não sou brasileiro, sou africano, sou de São Tomé e Príncipe e a minha documentação vence. Eu preciso renovar a minha documentação junto à Polícia Federal. Tinha uma agenda marcada para entregar toda a documentação, mas por causa dessa pandemia, todas as atividades da Polícia Federal foram suspensas e agora nós estamos aguardando novamente a abertura, ou quando eles voltarem às atividades, para podermos dar sequência às minhas documentações junto à Polícia Federal. Desde já, muito obrigado pela vossa parceria em oração conosco. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelo apoio. Nós temos alguns pedidos de oração que eu gostaria de deixar para os irmãos orarem juntamente conosco, pela firmeza da igreja ali em São Tomé, com essa distância e devido à dificuldade que nós temos com a internet lá, não temos a mesma facilidade que os irmãos têm aqui, de mesmo com a distância da igreja, estarem gravando vídeos. Nós não temos esse privilégio que os irmãos têm ali em São Tomé tão facilmente. Alguns têm, mas nós não temos ali tão facilmente. Então, gostaríamos de pedir a oração pela firmeza dos nossos irmãos em Cristo. Também gostaríamos de pedir a oração dos irmãos pela situação do país. Já há 5 casos confirmados de coronavírus e nós sabemos a precariedade da saúde pública ali e pedimos que os irmãos orem conosco para que Deus tenha misericórdia da vida dos nossos irmãos em Cristo e dos demais que ainda precisam ser alcançados também. Queremos pedir a oração dos irmãos pela saúde do meu estimado sogro, o pastor Agapito, que está ali no momento em São Tomé, não tem estado muito bem de saúde esses dias e pedimos, por favor, orem conosco pela saúde do pastor Agapito. Amém. Também gostaria de pedir aos irmãos para orarem conosco pela construção. O nosso desejo para o ano de 2021 é de continuar seguindo em frente, confiantes que o Senhor vai fazer o melhor, tanto em meio a essa epidemia, quanto em outras áreas das nossas vidas. Nós cremos que nós temos um Deus de todo poder. E por isso nós estamos confiantes que no ano de 2021 o Senhor vai nos permitir construir a igreja em alvenaria ali em São Tomé e Príncipe. Atualmente a igreja é de madeira, mas o nosso objetivo é ampliar a igreja para que possam se achegar mais pessoas ao templo e também ter uma construção um pouco melhor, mais confortável para os nossos irmãos. Nós também queremos pedir a oração dos irmãos por um projeto que nós temos para o ano de 2021. E esse projeto inclui os irmãos também, se desejarem. O nosso desejo, a nossa oração é que alguns dos irmãos aí da igreja possam sentir-se motivados em participar desse projeto também. O projeto visa uma caravana para o ano de 2021, onde os irmãos poderão estar indo a São Tomé, tanto para conhecer o país, fazer algum turismo, como também para apoiar em alguns projetos que nós temos, acampamento, também evangelismo e algumas atividades sociais. Então, se Deus falar ao seu coração, entre em contato com o pastor, com certeza ele terá um pouco mais de informações para dar aos irmãos e será um grande prazer poder recebê-los em nossa casa em São Tomé e Príncipe. Um grande abraço, queridos irmãos. Para mais informações, nós estamos à disposição dos irmãos. Podem nos contactar, como a minha esposa falou. Temos uma boa comunicação, uma boa amizade com o pastor da igreja. Em alguma necessidade, pode contactar o pastor da igreja, que ele tem o nosso zap, tem o nosso meio de comunicação, e será uma alegria, será um prazer enorme poder estar em contato com você, quer para passar mais informações, motivos de oração. Se você sentiu desafiado no teu coração em ir para São Tomé, estar um tempo, né? O objetivo desse projeto é de apenas 2 semanas. Se você sentiu no teu coração de estar conosco nessas 2 semanas, para poder servir ao Senhor dentro da área do teu dom, do teu talento, será uma bênção tremenda. Então, que Deus abençoe
E mais uma vez, obrigado por chegar até vocês por meio desse vídeo. Um grande abraço a todos. A missa estada, bila savete, bila saishi, buscada vida, eu ante, nakapo, bilele pemu, se anifae, Cristo samonja divaliva. Cristo samonja divaliva, Cristo samonja divaliva, e tu fa, e quando ya tu vutuka, e quando ya tu vutuka, e toma greza divaliva. Então, são projetos como esse que nós trabalhamos para que continue acontecendo, né? A palavra de Deus alcança áreas que muitas vezes não conseguimos chegar, e esses irmãos estão ali para ser parte da nossa família e um instrumento, uma ferramenta na obra do Senhor. Já passando para os avisos, nós sabemos que os trabalhos na igreja continuam, as despesas sempre estão presentes e contamos com a sua ajuda para continuar os dízimos, continuar nas ofertas. A igreja ao domingo está aberta para recebê-los. Se você não pode vir, entre em contato com alguém da igreja e essa pessoa, um diácono, um irmão, pode lhe assistir fazendo essa conexão. Já dentro dos avisos é importante salientar que a cesta básica continua, certo? Famílias são abençoadas através dela e falta pouquinho para a gente completar. Então, se você tiver como ajudar, esteja conosco nessa causa. Também eu quero deixar bem claro que as devocionais continuam, certo? Na nossa conexão. Você, de maneira online, pode acompanhar às terça, quinta e aos sábados. Nosso pastor Alex estará passando uma mensagem rica e profunda da palavra do Senhor para todos nós, certo? Então, que Deus possa estar nos ensinando através desses momentos. E para encerrar, os pequenos grupos, graças a Deus, ainda continuam de maneira online. Temos a oportunidade de fazer conferências, questionar uns aos outros sobre nossa vida cristã e poder compartilhar um pouquinho da mensagem do Senhor.
como é bom poder falar do amor de Deus, poder alegremente nos mudar de acordo com sua palavra. E sempre que eu venho pregar, sempre que eu venho falar alguma coisa, eu quero sempre registrar a minha alegria em poder estar falando sobre isso, em falar do Evangelho da salvação. E frente a isso, eu também convido os irmãos a orar. Oremos. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que nos dê entendimento de acordo com a Tua palavra. Que os nossos corações e mentes possam estar abertos ao que as Escrituras têm a nos ensinar. Eu te peço, Pai, direcionamento de acordo com o Teu querer. Nos enche da Tua vontade, do Teu amor e da alegria em estar juntos de alguma forma, sabendo mais da palavra. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesses tempos de isolamento social, é muito provável que vocês, assim como eu, tenham se distraído de alguma forma. De alguma forma com algum tipo de entretenimento, seja filmes, séries ou jogos. Na maioria dos casos, creio eu, as pessoas acabam assistindo filmes. E é pegando um exemplo de um desses filmes, que provavelmente você já tenha assistido, que eu queria começar essa introdução a essa pregação. O filme que eu vou falar aqui se chama Guerra Mundial Z. E como é esse filme? Esse filme demonstra como uma doença misteriosa altera as pessoas, altera o comportamento das pessoas. Esse filme, quando você tiver a oportunidade de assistir, ou se você já assistiu, você vai lembrar que ele solta algumas cenas que parecem não ter explicação. Por que está acontecendo isso? Por que não está acontecendo como deveria acontecer em outros casos? Essas cenas, por sua vez, são chamados pelo próprio filme de rastros. Esses rastros mostram o que está por vir. Vai acontecer algo, e esses rastros têm direcionado as coisas. Em dadas circunstâncias, esses rastros se unem para que o personagem principal possa saber o que fazer, como fazer e quais são as consequências dos seus atos. Isso acontece no decorrer do filme e a gente cria um sentimento de: como é que eu não notei isso antes? Como é que eu não percebi isso? Porém, eu queria ressaltar que essa sensação, ela não se apresenta apenas em filmes ou em séries, ou seja lá no que você tenha visto. Eu diria que a gente encontra essa sensação principalmente nas Escrituras. Nela, também podemos encontrar os rastros que vão indicar o que fazer, como fazer e quais são as consequências dos meus atos. Sendo assim, quais são os rastros que Pedro deixa a fim de que possamos cumprir e obedecer o nosso papel como cidadãos? Nesse sentido, eu convido vocês a descobrirmos juntos, analisando algumas partes do capítulo 1 de 1 Pedro e fazendo a leitura de 1 Pedro capítulo 2, do 11 ao 17. Enquanto vocês vão abrindo as suas Bíblias, aí em casa, no texto de 2 Pedro, capítulo 1, do 11 ao 17, eu gostaria de convidar você a fazer uma leitura com 4 cons. Primeiro com muita atenção. Segundo, com o desejo de cumprir aquilo que é dito. Terceiro, com a coragem de mudar. E quarto, com a esperança no porvir. Tentemos fazer essa leitura com esses 4 cons. Vamos para a leitura do texto. E essa leitura logo após ela, a gente vai buscar os rastros que a gente pode ver no capítulo 1 dessa mesma carta. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrino
peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, fazais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. É interessante que a gente primeiro vá para os rastros que eu comentei anteriormente, para que a gente possa entender por que Pedro chegou nesse tema, por que Pedro está falando sobre isso. E eu queria convidar vocês ao primeiro rastro, e ele se encontra lá no versículo 1, quando Pedro ele se direciona a essas pessoas como forasteiros da dispersão. E eu queria rapidamente falar o que é essa dispersão. Essa dispersão é um momento em que os cristãos eles são perseguidos. E a perseguição aqui não é uma perseguição apenas emocional, não é uma perseguição apenas psicológica, não é uma perseguição apenas financeira, não. É uma perseguição que traz morte, tortura e prisão. Essa é o motivo da dispersão. Eles estão se espalhando, os cristãos estão se espalhando, porque suas casas estão sendo invadidas, porque seus filhos estão sendo presos, porque seu pai está sendo torturado, porque sua mãe está sendo morta. Por isso, eles estão nessa dispersão. E Pedro apresenta isso já no começo. É interessante a gente notar que no versículo 2, Pedro fala, na última parte, ele vai dizer, graça, e aí você entende. Tudo bem, a gente precisa da graça do Senhor, a gente precisa do direcionamento do Senhor, mas ele também vai dizer, e paz. E aí você pensa, como assim paz? Como assim viver em paz com uma circunstância como essa, fugindo para não ser morto? Como assim paz? E você talvez leia isso, saiba do contexto e fica pensando, como assim ele está pedindo uma coisa como essa? E a gente parte para o segundo rastro, que vai fazer todo sentido quando a gente lê, quando a gente retornar para o texto. O segundo rastro está em Filhos da Obediência, no capítulo 1, versículo 14. Ele vai falar, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. E Pedro está ressaltando algo interessante, que é filhos da obediência. E ele diz que filhos da obediência, ele remete, melhor dizendo, a regenerados por Cristo, sendo ele o exemplo de obediência. Então Pedro está dizendo assim, não é por sua força, não é por sua capacidade, é olhando para Cristo, que foi sim obediente até a morte e morte de cruz, é que nós somos filhos da obediência. É por isso que a gente deve continuar. E o terceiro rastro que Pedro deixa para a gente, é no versículo 21, ele vai trazer a fé e a esperança numa base eterna. Ele vai indicar que existe algo muito além do aqui e do agora. Fazer a leitura rapidamente, ele diz assim, no capítulo 1, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro ele está falando para aqueles peregrinos e forasteiros da dispersão. Vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas vocês são filhos da obediência, e há um além do aqui e do agora. Não fiquem presos, vocês têm algo além disso. Demonstrado esses rastros, eu peço que a gente volte no texto, mas agora eu quero que a gente pense na seguinte pergunta: como devo me comportar enquanto cidadão? Como eu devo me comportar enquanto cidadão? Sendo assim, o tema dessa pregação
é obedecer ou não obedecer? Eis a questão. E é importante que eu ressalte uma coisa. É importante que no versículo 11 e 12, a gente possa trabalhar um pouco mais, até mesmo que alguns outros, porque é a base do que Pedro está querendo dizer, para que a gente possa seguir corretamente como cidadãos. Então a gente vai talvez se delongar um pouco mais nesses dois, a fim de que a gente possa entender e aplicar o que vem mais à frente. Então Pedro começa o seu chamado à obediência, direcionando aos cristãos como amados. E aqui vale a gente parar um pouco e pensar como essa expressão amados deve nos incomodar em primeiro lugar e também nos incentivar. Quando Pedro usa essa expressão, ele sabe que as suas palavras existem um amor verdadeiro. Ele sabe que esse termo amado não é simplesmente expressão, não é simplesmente uma forma bonita de falar com o outro. Existe um motivo pelo qual ele ama aqueles irmãos. Ele se importava e sabia que lembrar em suas palavras do amor que vem de Cristo tinha importância. A questão, meus irmãos, é: será que a gente tem demonstrado amor no cuidado e com as palavras? Será que quando você fala a alguém amado, ou será que chegando na frente aqui, ou falando com outras pessoas, você fala, eu lhe amo em Cristo, tem valor, tem importância realmente? Eu estou aqui nesse momento, numa igreja quase vazia, né? Tem um pessoal aqui da gravação, do louvor, mas a gente tem pensado que essa circunstância de pandemia, como ela nos afeta? Será que a gente tem estado de férias da igreja? Ou a gente está ansiando voltar para cá, voltar a estar no corpo de Cristo, sabe? De olhar para ali e ver assim anotando suas coisas, Alex e Daura aqui na frente, o Wellington lá atrás, sentado, prestando atenção, outras pessoas desse lado. Será que a gente sente vontade de estar junto novamente, estar junto em amor ao Senhor? Será que quando a gente voltar, a gente vai querer ficar mais tempo aqui com os irmãos, dizendo, fica comigo, fica perto de mim? Não por causa do templo em si, não por causa do local, mas porque somos amados no Senhor. Essa palavra, ela traz esse incômodo, mas ela também traz um incentivo. Ainda está em tempo de mudar. Ainda podemos ser amados no Senhor, amados enquanto corpo de Cristo. Não porque eu sou uma boa referência, não porque você é uma boa referência, mas porque existe um que nos convida à mudança. Ele sim, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é o alicerce da nossa vida. Portanto, apenas com a palavra amados, se você está distante, não só agora nesse tempo de pandemia, mas desde um bom tempo, se você se vê distante do Senhor, ou se você se distanciou nesse tempo agora, eu gosto da expressão de uma música, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Podemos estar juntos no Senhor, devemos estar juntos no Senhor, e eu espero que você se sinta convidado a isso. Amados, volte para o Senhor. E se você ainda não conhece o Senhor, eu tenho o prazer de dizer que a todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O convite é que você diga, Senhor, eu quero isso. Eu quero essa liberdade que existe no Senhor, esta paz que a gente acabou de cantar, e uma graça salvadora, uma graça que não depende de mim, não depende dos seus pais, não depende dos seus familiares, de nada, mas depende do Senhor. Essa graça que nos transforma, nos moe, para que sejamos agradáveis ao Pai. Amados, voltem, amados, sejam convidados. Esse é o início da carta de Pedro, dessa parte do versículo 11. E ele continua, exorto-vos, em algumas traduções tem um termo, insisto que. É importante dizer que aqui Pedro não está falando
de exortação como se fosse uma reclamação, ou como se fosse uma informação, ou como se fosse uma simples exigência. Não. Exortação, ela pode ser dividida pelo menos em 3 partes, como um todo. A exortação, ela tem que orientar intencionalmente. Eu quero que a pessoa caminhe para Cristo. Exorto-vos é empurrar a pessoa para o centro, que é o próprio Deus. Ela fala sobre o caminho. Ela só não diz, você está errado. Diz, filho, é por aqui. Vai por aqui que é melhor. Se você já teve a oportunidade de ser aconselhado por Alex, ele faz isso. Você fala, ele vai dizer, olha, tem outro caminho. E a exortação, ela também motiva ao tempo que encoraja. Ela não vai dizer simplesmente siga e vá, mas siga, estou com você, vamos junto, está precisando de alguma coisa? Vamos sofrer, vamos chorar, vamos se alegrar junto? Existe, meus irmãos, uma dureza amorosa na exortação, que por maior que seja a orientação que você encontre com a pessoa que está falando, também existe um crescimento para a sua vida. A exortação, ela não está desassociada do amor. E Pedro fala, amados, exorto-vos. Eu amo vocês para que eu diga qual o caminho correto. Pedro, logo em seguida, ele vai dizer, como peregrinos e forasteiros que sois, no versículo 11. E aqui Pedro está fazendo uma referência muito bonita, dizendo o seguinte, a nacionalidade de vocês não é essa. Não é brasileiro, ou seja lá qual o país, mas não é aqui. A nacionalidade de vocês é eterna. A identidade de vocês é eterna. Não vai se resumir ao aqui e ao agora. Se lembra do rastro que eu falei anteriormente? A gente já tratou do peregrino e forasteiro. E a gente está tratando agora da esperança. Pedro está dizendo, vocês não são daqui. Parem de se incomodar com isso de uma forma que tome todo o seu tempo. Vivemos entre o já somos salvos, filhos do Senhor, regenerados no Senhor, mas ainda não estamos com Ele, mas ansiamos essa volta, ansiamos querer o Pai, enquanto esperamos, servimos. E o perigo de você não assumir essa identidade no Senhor, de peregrino e forasteiro, é que a sua mente pode ficar no aqui e no agora. E isso revela a minha idolatria. E o que é idolatria? De uma forma rápida e simples, é criar um novo Deus. É tomar, é afastar, é retirar o Senhor do centro, que é o lugar dele. E como é que eu posso saber o que eu estou idolatrando? É simples. Faça a pergunta a você, analise o seu coração e se pergunte, o que consome mais o meu tempo e a minha dedicação? O que é que consome mais o meu tempo, a minha dedicação? São os filmes, séries? São meus filhos? Minha família, meu trabalho? O que é? É a economia? É a preocupação? É provável que isso seja indício de um Deus, de um ídolo. Não é à toa que logo em seguida Pedro vai falar o seguinte, sobre as paixões carnais. E é muito interessante falar disso, porque quando a gente fala de paixões carnais, geralmente a primeira coisa que vem à mente é pornografia, é problemas sexuais, é problemas voltados a essa área. Não. Pedro não está tratando apenas de questões de pornografia, mas o que a gente pode encontrar lá em Gálatas, capítulo 5. Eu convido vocês a abrirem lá. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16, a partir do 16. Para vocês terem uma noção que essas paixões carnais vai muito além de desejo nesse aspecto. Aqui, Paulo em Gálatas vai estar tratando de várias áreas que a gente precisa olhar para o Senhor e dizer, Pai, eu não consigo, me ajuda. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e agora você vai ver questões sexuais, questões voltadas para o culto e questões também voltadas para os pecados de estimação, pecados que você pode não só desenvolver, mas alimentar durante a vida. E ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discordâncias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, de que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. O sentido que Pedro está trazendo, e eu peço que vocês já retornem para lá, o sentido que Pedro está trazendo na sua carta, Paulo também está trazendo e alertando. Não é só um pecado, não é só um erro, não é só uma coisa. É sua vida, é sua mente, é sua forma de agir e de pensar. Não se enganem, como eu já falei, é sobre todas as áreas que travam guerra em nossa mente. Todas as áreas. Seja do orgulhoso, seja do egoísta, seja do preguiçoso, seja do que vê pornografia, seja de qualquer área. E você sabe qual é a sua, eu sei qual é a minha. Que o Senhor trate os nossos corações. E Pedro diz: cuidem, retirem essa ideia de paixões carnais da sua vida. Pedro nos aponta como devemos agir de acordo com os costumes da nossa verdadeira pátria. Se somos peregrinos e forasteiros, por que a gente se entretém? Por que a gente se envolve em coisas daqui de tal forma que nos levem a pecar? Ele está dizendo: vivam como se estivesse na sua pátria verdadeira, estivesse na eternidade com o Senhor, honrem ao Senhor, busquem ao Senhor. Agora a questão, meus irmãos, é: será que a gente tem conseguido, a gente tem começado, melhor dizendo, a viver no eterno, aqui e agora? Será que quando você pensa na eternidade, você se entristece porque parece que vai ser uma coisa meio chata? Talvez seja porque a sua vida seja chata com Deus aqui, porque você não busca, porque eu não busco muitas vezes. Será que começamos a viver o eterno aqui e agora? E ele faz um paralelo com guerra. Fazem guerra contra a mente ou contra a alma. E é interessante isso, e dá para relacionar com os dias de hoje. A gente está num estado de guerra contra um vírus. Todos estamos em estado de guerra contra um vírus, querendo vencê-lo de alguma forma. Quais são os sinais dessa luta? Quais são os sinais dessa guerra? A gente fica atento, a gente se previne de alguma forma, a gente se torna cauteloso, a gente se informa também. Estamos firmes. Por mais chato que seja ficar em casa muitas vezes, vou ficar firme, vou continuar aqui. É necessário. E a gente também pensa em estratégias para isso. A gente pensa em todas essas coisas porque a gente busca vencer algo que pode, de alguma forma, nos matar, ou matar quem a gente ama, matar quem está ao nosso redor. Tal guerra tem como objetivo, no mínimo, duas coisas. Primeiro, encontrar uma cura. Segundo, não se espalhar. E isso contra o coronavírus é vivo em nossas mentes, porque a gente está vivenciando essa situação, a gente está vivendo numa pandemia, então a gente está alerta, a gente está em guerra contra ele. Mas o que a gente deve se assustar, o que deve me assustar e lhe assustar, é a nossa guerra contra o pecado. Mas como você tem atuado nessa luta? Você tem feito da mesma forma que tem tido atenção, se prevenindo, se abastecendo da palavra de Deus? Ou você tem deixado de ser abatido? Você tem negligenciado os cuidados que a palavra de Deus tem lhe dado? Você vem espalhando o efeito do pecado, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Como você tem guerreado contra o pecado? E Pedro está dizendo: guerreiem, lutem.
Guerreamos contra um vírus, mas nossa luta vai muito além dele. Ela também é travada contra o pecado. Devemos lutar contra esse vírus. Se Deus quiser, estaremos juntos em comunhão novamente. E esses problemas serão cessados, terminados, finalizados. Mas a gente precisa travar a nossa luta contra o pecado. De onde parte a sua força para lutar? De onde parte a sua força para continuar guerreando contra o pecado? Assim, Pedro começa a traçar como devemos nos portar como cidadãos. E ele vai escrever o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E a gente está no versículo 12. O termo manter é aquilo que você pode encontrar no dicionário. É a ideia de manter, permanecer, continuar. Resumindo, diariamente. Fazer isso diariamente. Quando Cristo nos convida a tomar a cruz, Ele não está dizendo, olhem para a cruz. Ele não está dizendo, toquem na cruz. Ele não está dizendo, observem um pouco e depois vão embora. Não, Ele está dizendo, tomem, carreguem, segurem, levem essa cruz. E Ele vai falar, exemplar, do termo, a ideia é que você vai ser exemplar, apesar de, mesmo que. Apesar do que vier, eu vou ser exemplar. Apesar que vão rir de mim, apesar que vão debochar de mim, apesar que eu não vou ganhar aquilo por meio incorreto, aquele dinheiro por meio do incorreto, eu vou continuar sendo exemplar. Mesmo que as consequências sejam ruins, eu vou me manter exemplar. Numa busca de ser um farol para o alvo, que é Cristo. Um farol não se ilumina, ele ilumina algo, e a nossa vida tem que ser um farol, um ministério do farol, ou alguns conhecidos como ministério do holofote, que mostra o alvo, mostra o caminho. É necessário que a gente mostre, por meio da nossa vida, o exemplo que é Cristo. O procedimento ou o comportamento que Pedro vai falar está ligado com o exemplo que a gente tem. E aí é claro que você pode ter exemplo o pai, a mãe, alguns amigos, pessoas fiéis no Senhor. Mas Pedro está dizendo, o seu procedimento, o seu comportamento tem que ser o exemplo de Cristo. Ele é a referência principal. Ele é o exemplo maior. E no meio dos gentios, são todos aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. E aí Pedro, ele continua dizendo, para quê? Existe um motivo. Para que tudo isso? Existe um motivo. Naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores. E eu não sei se vocês sabem, mas esses cristãos, eles não estavam só sendo perseguidos, mas eles também eram difamados. Eles eram vistos como pessoas más, muitas vezes. Primeiro, eles eram considerados ateus. Na terra de muitos deuses, se você crê em um só Deus, você é ateu. Então eles eram considerados ateus, criam apenas em um Deus soberano sobre todas as coisas. Eles também eram vistos como contrários ao imperador, porque eles diziam que existia só um rei eterno, soberano, que venceria todo o mal. Então o governo via eles como uma ameaça. E eles também eram conhecidos como canibais, aqueles que comiam a carne de alguém e tomavam o sangue, fazendo uma confusão do que significa a ceia do Senhor. Frente a essa oposição, frente a como aqueles cristãos na época de Pedro sofriam com a difamação que era posta contra eles, frente a isso, como a gente pode pensar sobre para quem você faz algo? Pedro está alertando aqueles irmãos em Cristo a fazerem algo para a glória do Senhor. Para quem você faz algo? Para as pessoas, esperando ter glória? Ou você faz para Deus, querendo dar glória? Onde está o seu coração? Onde está a sua motivação? Onde está a minha motivação muitas vezes? Em auxiliar, em ajudar. Se sua motivação é incorreta, que seja transformada pelo Senhor. Isso é um direcionamento que Pedro vai fazer. Porque
observando-vos em vossas boas obras. As pessoas estão atentas ao nosso testemunho. As pessoas, elas veem as nossas obras. E as nossas obras, elas nunca podem ser excluídas de uma explicação. Elas devem apontar, demonstrando uma união de palavras e obras que mostrem Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a agir e não falar. Muitas vezes. Muitas vezes queremos que nossas atitudes mostrem a Cristo e apenas isso. Porém, eu acredito que Satanás não criou um novo Deus no Éden. Ele não fez um Deus de barro naquela hora. Ele não pegou ali e pediu para as pessoas serem satanistas, cultuarem Satanás. Não. Ele apenas quer fazer você pensar que você pode ser igual a Deus, tomando o lugar de Deus e sendo justificado por aquilo que você faz. Você faz, você consegue, você é independente, você é dono de todas as coisas. Isso é um perigo. É um perigo. Todas as vezes que o Senhor lhe der a oportunidade de agir para a sua honra e para a sua glória, fale, evangelize, comente, diga, é o Senhor que me deu essa capacidade. Isso é uma luta em nossos corações. E Pedro está alertando. A boa obra de vocês, ela deve proceder uma explicação, falar do amor de Cristo. Ela deve acompanhar o que vocês declaram por causa da perseguição, com uma ação também. Essa junção abre a possibilidade de que glorifiquem a Deus no dia da visitação. E isso está no finalzinho do versículo 12. Glorifiquem. Existe um alvo e um propósito em servir. Qual é a finalidade do que você faz? Qual é o seu propósito? O que é que lhe motiva? Dar glória devida a Deus e com isso me alegrar. Essa deveria ser nossa resposta, mas muitas vezes a gente faz de um jeito aquém, deixando muitas vezes o desânimo nos atacar. Mas a nossa finalidade, o nosso propósito deve ser dar glória a Deus. Nossa vida no altar do Senhor, fazendo o que é necessário para a sua honra e sua glória. E depois dessas recomendações, a gente vai entrar no que Pedro vai falar sobre começar com a ideia de sujeitai-vos. Pedro passa a falar dos deveres em áreas específicas. Ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Sujeitai-vos é o estar sob ou submissos a alguém de forma voluntária. Notem, não é reclamando, não é murmurando, não é dizendo eu vou porque é o jeito. É submisso voluntariamente. Essa expressão toda abrange relações familiares, trabalho e estudo. E ele vai dizer, você vai fazer isso para as instituições humanas por causa do Senhor. Esse termo ressalta não Jesus de Nazaré. Ele não está falando sobre Jesus de Nazaré em si. Ele está falando do Senhor, Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito. É Ele de quem Pedro está se referindo. Será, meus irmãos, que em momentos de decisão, você acredita nesse Senhor e Salvador, e tem Ele vivo na sua mente e no seu coração? Será que isso, quando você precisa tomar uma decisão na frente de outras pessoas, ou só, você pensa, Senhor, eu preciso me sujeitar, eu preciso me submeter, mas que isso seja vivo em nosso coração, que isso seja vivo em nossa mente também. E no versículo seguinte, ele vai falar, como enviadas por Ele, no versículo 14. E ele vai descrever que existe um castigo e um louvor. Esse versículo em específico, ele demonstra duas coisas. Primeiro, a soberania de Deus, como enviadas por Ele. Deus quis aquilo. E eu estou falando, meus irmãos, ressalto, Deus quis aquilo.
E Pedro está escrevendo para uma igreja que estava sendo morta e perseguida. Há algo importante a se aprender nisso. Isso mostra tanto a soberania como a responsabilidade das autoridades. A gente pode encontrar, se você quiser ler depois, em Romanos capítulo 13, as responsabilidades que um governo deve ter em nos dar segurança para aqueles que fazem o bem e castigar os malfeitores. Você depois pode ler, e você pode ler e pensar, mas Gustavo, as autoridades não estão fazendo isso. Elas não fazem isso. Logo, o que é que eu tenho que fazer? Reclamar. Eu tenho que... Calma. Você, depois que lê Romanos 13, você vai para o contraponto e lê como deve ser a nossa ação frente a uma autoridade que não faz o que é certo. E essa nossa ação está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 3. Queria que vocês abrissem lá comigo. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Você tem feito isso? Ou você tem buscado um partido, sido partidarista, ou só reclamando, ou só defamando, seja o governo atual, seja o governo antigo? Como você tem agido frente ao governo? Como é que você tem agido frente à autoridade dos seus pais? Você tem orado por eles? Você tem orado pelo seu patrão? Você tem orado pelas pessoas do seu trabalho? Como nós exercemos esse buscar de autoridade? E Paulo vai escrever a Timóteo: orem, suplique, peça ao Senhor de coração. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso. Sabe, meus irmãos, se houver algum motivo para ser perseguido, que este venha do serviço para a glória de Deus, em fazer o que é correto. Se for para a gente ser perseguido, que seja porque a gente ama tanto o Senhor, que o governo não aguente, mas que nos persiga para que a gente aprenda ainda mais em Cristo. Se houver um motivo de perseguição, que este venha do serviço para a glória de Deus, em fazer o que é correto. Porque assim é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, você pode pensar, mas Gustavo, tanta coisa tem acontecido, os governos estão sendo tão irresponsáveis muitas vezes. Meus irmãos, existe um ensino precioso em meio à dor. Existe algo que nos ensina em meio à dor, que dá lugar a uma alegria e uma satisfação que provém do próprio Deus. Porque a gente pode notar isso, quando a gente percebe isso, a gente nota que Ele também está agindo em nossas vidas. Mesmo em meio ao dor e ao sofrimento, Ele está agindo sobre nossas vidas. E isso cabe tanto ao governo, como a pais descrentes, irmãos descrentes. Isso cabe a qualquer autoridade. Deus está agindo de alguma forma, mesmo que não seja o ideal na sua mente. Ele está agindo, Ele está cuidando. E a gente pode ver isso na vida do próprio Cristo. A gente pode ver isso na vida de Paulo, de Pedro. A gente pode ver isso na vida dos nossos irmãos aqui. Mesmo meio à dor, eles têm continuado, eles têm servido e têm encontrado alegria e satisfação no Senhor. Pedro continua dizendo que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ele ressalta prática do bem. E é importante que a gente volte lá no texto, porque Pedro, no versículo 14, ele está falando das autoridades. No 15, ele vai dizer: porque assim é a vontade de Deus, que as autoridades façam o que é devido, punam os malfeitores e tragam louvores para aqueles que fazem o correto. E aí ele vai dizer: essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer. Pedro fala da autoridade, fala que é necessário para a autoridade, e ele vira e diz:
Façam o que é o bem, façam o que é o correto. Pedro não se prende às desculpas. Tá muito difícil porque o governo, você sabe como é, né? É muito difícil porque meus pais, é complicado. Não, Pedro está dizendo, faça o que é bem e acabou. Não tem um mais, um talvez, faça o que é correto e ponto. Praticar o bem, por mais dor, sofrimento e prejuízo que isso possa trazer, faça o que é bem. Faça o que é bom e o que é correto. Eu tenho muito vivo na minha mente um filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e é uma cena muito marcante para mim. Depois de Cristo ter sido açoitado, torturado, levado à cruz, ele chega no local que vão crucificá-lo, empurram ele. Cruz está de um lado, jogam ele aqui, de outro. E Jesus, ele não para e começa a dizer, meu corpo está doendo, minhas feridas estão doendo, como está difícil. Não. Sabe o que Cristo faz no filme? E dá para imaginar lendo os evangelhos. Ele quase que se arrasta até a cruz. E olha, pessoal, que o que ele estava sofrendo ali, da dor no corpo, do sangue saindo do seu corpo, nem se comparava com a dor que ele ia sentir na cruz. Por mim e por você. Isso nem chegava aos pés. E ele se arrasta. As autoridades estavam prendendo ele, estavam matando ele. Mas era necessário passar por aquilo. E muitas vezes em nossas vidas é necessário passar por isso. Essa é a vontade de Deus. E ele nos ensina através disso também. Quando Pedro fala da ignorância dos insensatos, é que mesmo através da sua morte, os insensatos, os ignorantes da fé, os ignorantes da palavra e do caminho do Senhor, possam ver aquilo que é correto. Chegando já no finzinho 16 e 17, ele vai dizer, como livres que sois. A pergunta é, livres de quê? Estamos livres de quê? E outra pergunta é, libertos para o quê? Irmãos, Deus nos libertou de nós mesmos. Deus nos libertou de achar que somos donos do nosso destino, da nossa vontade, a nossa sorte. Não, Ele nos libertou. Ele é o nosso Senhor. E existe uma graça nisso, quando você descobre que não depende de você, que não é você o centro, Ele é o centro. Que agora você não precisa mais se agarrar às coisas, mas se agarra a alguém que é eterno, poderoso, santo, que cumpre aquilo que faz, que fala. Ele é o Senhor. Somos libertos de nós mesmos, da condenação eterna. Somos libertos da minha própria vontade, da minha própria carne. E rapidamente somos libertos para o quê? Sermos servos. Ao olhar o amor de Cristo naquela cruz, ao olhar o seu poder na ressurreição, a ver o plano de salvação do Pai, a ver o Consolador em nossas vidas, nós somos servos, nos prostramos perante o Senhor, não reconhecendo glória, não reconhecendo que o Senhor diga, parabéns, servo bom. Não, Ele vai dizer o seguinte, você está fazendo o que é necessário, você está fazendo o que é correto e acabou. Estaremos com Cristo, estaremos com o Pai. Essa é a nossa recompensa. Somos chamados de amigos agora. Isso deve nos encher de alegria. E ele fala vivendo. Pedro continua no finzinho do versículo 16. Mas vivendo. E aqui é viver em serviço. Sendo alguém que motiva e inspira as pessoas, que agrega e anima. Sabe, na sua vida cristã, as pessoas olham para você e se animam com a adoração que você faz. Sabe, isso serve para qualquer área, meus irmãos. Será que você inspira pessoas a querer conhecer mais do Evangelho? Não porque você é bom, mas porque Deus lhe deu essa capacidade. Sabe, quando a gente louva, quando eu estou ali no som, ou quando as meninas estão no data show, quando a Alex vem aqui muitas vezes pregar, a gente precisa nos motivar uns aos outros e precisamos buscar essa motivação. E essa motivação ela vai agregar outros, ela vai unir outros e vai nos animar. Por último, Pedro traz algumas coisas
E aí eu vou separá-las. Tratai, amai, temei, honrai. Tratai, no versículo 17. Isso significa olhar de modo igual, lidar corretamente com as pessoas. Você não olha a mais, eu sou o sacerdócio santo, agora... Não, meu irmão. Você foi salvo por Cristo, você é pecador e só Ele podia salvar. Isso lhe humilha e ponto. Somos iguais, todos pecamos, somos salvos por Ele. Lide de forma correta com os outros. Amai, não com o seu conceito de amor, não com o meu, mas com o amor de Cristo, um amor pelo qual é intencional. Ele veio, Ele fez, tem a intenção em amar uns aos outros em Cristo, por causa do amor que Ele nos proporcionou. Temei aquele que vai julgar verdadeiramente. Esse você deve temer ao Senhor. Tema aquilo e a grandeza do Senhor. Existe algo muito bonito na graça salvadora, que ao mesmo tempo em que você se vê alegre por ter sido salvo, você sabe do que foi salvo, e isso gera um certo medo, porque se Jesus fez o que Ele diz fazer, Ele pode qualquer coisa, e pode pedir qualquer coisa sua. Honrai, faça o que é cabível às autoridades, faça o que é correto aos olhos do Senhor e cabível às autoridades. Obedecer ou não obedecer? Eis a questão. Como eu devo saber? Siga o mestre. Quando tiver decisões a serem tomadas, quando você precisar tomar certas precauções ou certas ações, pense: quem sou? Contra o que eu luto? Qual a minha referência? São perguntas como essa que vão nortear, são as respostas, a essas perguntas que vão nortear o que você e eu precisamos fazer. Que possamos buscar mais rastros da palavra de Deus, indicando que a gente precisa, como a gente precisa caminhar. E esses rastros, sem sombra de dúvida, vão apontar para o Senhor, vão apontar para a sua obra e para a sua redenção. Eu queria orar, meus irmãos, encerrando, para que a gente possa seguir isso daqui, que eu concordo, é duro, é difícil, mas sem sombra de dúvida, Deus quer nos ensinar algo. Oremos. Senhor, muito obrigado por Tua palavra e pelo Teu cuidado. Obrigado por Tua soberania, pelo Teu amor e por Tua paciência conosco. Obrigado por estar nos orientando. Obrigado por nos colocar aqui, podendo servir ao Senhor. Obrigado porque frente à cruz e frente ao que o Senhor fez naquela cruz, a Tua ressurreição e o Teu poder, não merecíamos, mas por causa da justiça do Pai, o Senhor diretamente nos chama para estar próximo, o que nos humilha, o que não nos faz ser melhor do que ninguém, pelo contrário, aprendemos com o Senhor o que é submissão. Então nos ajuda, Senhor, a sermos filhos, esposas, maridos, cristãos que são submissos às autoridades que o Senhor colocou em nossas vidas. É isso que eu te peço, Pai, precisamos do Teu direcionamento. E muito obrigado, porque o Senhor já tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.
bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim.